Meu pai, o motorista vai morrer queimado, meu Jesus. Olha o motorista preso lá, pelo amor de Deus. Outro, pelo menos um. Vai explodir! Um motorista invade uma carreta em chamas para salvar a vida de um caminhoneiro. Jesus do céu! Ai, graças a Deus. Tomara que esteja só ele lá dentro. Um vizinho pega no ar uma criança que cai do alto de um prédio no último instante. Liga o 93. Tá aqui. Leva aí, Policiais socorrem um bebê prestes a morrer sufocado. Liga o 93 aí, ó. Não, liga o 93, não deixa de ligar, não. Pessoas que mal se conhecem ou nunca sequer se viram, mas a partir de um instante, um momento único, se conectam pro resto da vida. Meu Deus. Que isso? O Câmera Record desta semana traz flagrantes de solidariedade protagonizados por pessoas comuns, como eu e você. E este podcast vai discutir, afinal, nós conhecemos mesmo essa palavra da moda, a tal empatia? Somos capazes de nos colocar no lugar do outro e tomar decisões que muitas vezes pareceriam impossíveis? Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje, nós vamos ouvir a psicóloga do Hospital Moriá, Thaís Delatônia, e o antropólogo e historiador Alexandre de Almeida. Mas antes, a gente acompanha a fala de um desses heróis anônimos. O seu João Rodrigues, de 75 anos, um aposentado que mora em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. No último dia 21 de julho, o seu João estava tranquilão em casa que por uma daquelas questões totalmente inexplicáveis da vida, era o lugar certo, na hora exata. Isso porque a mãe da Esther estava na calçada do prédio quando a menina passou por uma fresta da varanda e caiu de uma altura de 6 metros. E o seu João nos conta assim o que aconteceu na sequência. Botei a chaleira para ferver e isso parece que Deus falou assim, vai lá na janela e eu apoio para você. E eu vim. Senhor Jesus, me dá força de segurar essa menina. E eu segurei ela aqui e caí para trás. Mas com ela agarrada, pra ela não bater a cabeça no chão. Não tem nem palavras. Pra mim foi. Sei lá, pra mim foi uma honra. Ao salvar a vida de uma pessoa, eu nunca esperava na minha vida que ia acontecer comigo. Missão cumprida. Cumprir. No Câmera Record você vai ver essa imagem, é realmente impressionante. O seu João pega a Esther no último segundo e salva a vida da menina. Para a psicóloga Thaís Delatônia, a atitude do seu João tem a ver com um sentimento muito comentado nos dias de hoje, que é a empatia. Basicamente, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor, de enxergar o problema como se fosse seu mesmo. E a psicóloga acredita que a empatia é algo natural do ser humano, mas também que pode ser desenvolvida a partir de bons exemplos ao nosso redor. É uma ação que todo ser humano tem, mas alguns vão desenvolver para o congelamento ou para a ação em si de ir e fazer, né? Nós temos um neurônio espelho que quando a gente vê alguém em situação de risco, a gente aciona a nossa empatia e através disso a gente vai conseguir ou ir e avançar e conseguir sentir a dor do outro, o desespero do outro, e com isso a gente tem um mecanismo, né, o nosso altruísmo interno de ir e desenvolver isso daí, então ajudar a recolher sem conseguir pensar, né, se isso vai nos pôr em risco ou não, simplesmente só pelo fato de ir. Então ele é uma coisa social também, mas ele é natural do ser humano. Mas quanto mais a gente vê isso, mais a gente reproduz esse comportamento. Então quando eu vejo alguém fazendo, isso desperta em mim também. Então eu também começo a ser mais generosa, mais altruísta, eu começo a desempenhar esse mesmo papel, copiar esse comportamento.
antropólogo e historiador Alexandre de Almeida tem uma teoria bem parecida. Ele acredita que quando vídeos incríveis, como o da Esther e do seu João, viralizam na internet, cria-se uma espécie de círculo virtuoso. Ou seja, uma atitude boa reforça outras iniciativas positivas que incentivam mais outras e assim por diante. Vamos ouvir. Esses vídeos que viralizam na internet, eles são fundamentais nesse processo de transformação cultural. A gente vê aí questões de venda de produtos, eleições, está tudo vinculado à rede social. E nesse caso também dos bons exemplos, ele sem dúvida, eu considero um fator fundamental para que as pessoas vejam, se sintam inspiradas e que pratiquem a sua boa ação. Então ela tem, sim, a internet, para o bem ou para o mal, é uma ferramenta que está aí, a gente não tem como nos livrar dela, tá? E as redes sociais são uma ferramenta de conectividade muito importante, mas é sempre a gente ter claro, e aí é uma ação individual, né? O que nós postamos, o que nós queremos transmitir para o outro. Tá? Existe aquela famosa máxima da filosofia grega, né? Se não for verdade, bom e útil, não fale. Outro dos vários flagrantes do bem que o Câmera Record apresenta é o da bebê Isla Vitória, lá de Brasília. Uma criança que foi muito desejada pelos pais, a mãe teve câncer no estômago. Chegou a ouvir dos médicos que não poderia engravidar, mas depois de passar pela quimioterapia, ela conseguiu dar à luz a filha. Só que toda essa alegria parecia ter chegado ao fim, imagina só, quando a Isla tinha apenas 11 dias. Ela se engasgou, não conseguia respirar, a família tentava ligar para o socorro, a ligação não dava certo, até que, por sorte, um dos avós encontrou uma viatura policial na rua. E naquele carro estavam 4 policiais muito bem preparados. Quem conta pra gente o que aconteceu na sequência é um deles. Vamos ouvir o Cadete Paz. Naquele momento, nós fizemos o que a gente foi preparado no curso ali, mas são muitas instruções, né? Graças a Deus a gente conseguiu lembrar. Fizemos a manobra para desengasgar. Eu, o Botelho, também fez ali a parte do procedimento. Nós dois meio que juntos ali, o Solda também estava apoiando. O instinto fala bem alto, né? A vontade de salvar e graças a Deus conseguimos fazer a manobra lá, a tapotagem. E ela tá bem aí, tá linda, enorme, né? Graças a Deus. A gente não sabia se realmente iria conseguir vencer aquela situação ali. Tá aí, tá com saúde, tá inteligente, brincando, conversando. É bom demais, é só agradecer. Nesse momento ali a gente já valeu a pena. Ser polícia uma carreira toda, valeu a pena. Você pode pensar, mas é obrigação deles. Mas a gente percebe, até pelo tom de voz do policial, que em situações assim não está lá só o profissional, tá o pai de família, tá o ser humano mesmo. E quando a gente ouve casos assim, dá uma sensação boa, né? De que existe bondade, existe solidariedade no mundo. E a psicóloga Thaís Delatônia compartilha com a gente uma visão bem otimista. Ela acredita que a pandemia do novo coronavírus, que tanta dor já causou para tanta gente, pode, no fim das contas, estimular uma relação mais humana entre as pessoas. Vamos ouvir mais um trecho dela em conversa com o jornalista Vitor Almeida. Você acha que esse período pós-pandemia, quando isso tudo passa, você acha que o ser humano vai se tornar uma pessoa mais empática? Eu acho que sim. A gente se compadece muito com a dor do outro. O ser humano, se a gente começa a aprender a lidar com isso, eu acho que a gente vai se ampliando. Então, eu acho que nos próximos meses, no próximo ano, a gente vai aprender a ser mais amoroso, ser mais compreensivo com o outro. E é assim, pensando positivo, que a gente termina esse podcast e eu convido você a assistir ao Câmera Record deste domingo, 6 de setembro. A reportagem Flagrantes do Bem vai ao ar às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 6 de setembro, é só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as reportagens do Câmera Record.
Este podcast teve edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Égia, e eu agradeço sempre e muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!